Fala, Fel, tranquilo? Meu Deus, quase socando o notebook, ouvindo esse vice-presidente Armando Mendonça responder as perguntas que toda fiel, toda a torcida do Corinthians gostaria de fazer para ele. Falaram sobre o Andrés, sobre o Duílio, sobre as faturas do cartão de crédito, sobre as notas fiscais, os 4 reforços prometidos para Dorival, se Dorival fica, se Dorival sai, vão expulsar ou não Andrés, Duílio, vai ter investigação. Por que estão mais preocupados com os vazamentos das notas fiscais do que em punir aqueles que confessaram que roubaram o Corinthians? Dá vontade e força de punir Augusto Melo, mas na hora de punir os amiguinhos, investigar os amiguinhos, eles são seletivos. Que ele enche a boca para falar do Augusto Melo, que para mim também tem que pagar por tudo de errado que ele fez com o Corinthians. Mas na hora de falar dos amiguinhos, de Andrés, de Duílio, do próprio Stable, gaguejou mais do que tudo. Benja e Mano apontaram o dedo na cara, encurralaram, pressionaram, perguntou e falou tudo que a fiel torcida gostaria de falar para esse sujeito. Queria que vocês acompanhassem comigo aqui, compartilhassem sua opinião aqui nos comentários dessa entrevista nojenta, porque mentiu e riu da cara da fiel em cada palavra que saiu da boca desse sujeito. Se inscreva, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Vamos aproveitar então para perguntar pro Armando Mendonça, que é o vice-presidente do Corinthians. O Cuca continua? Cuca? Cuca. Dorival. O Dorival. Eu já tô pensando no próximo. O Dorival. Não, já veio, já. O Cuca já veio, ficou 2 partidas. O Dorival. Boa noite a todos. Boa noite. Beija, Mano, Nicola, Mauro. Boa noite, mano. Palavra do presidente. O Dorival continua. O presidente falou que o Dorival continua, está fazendo o trabalho dele e está trabalhando. Então, continua. Acho que... Então, eu vou te falar, eu não acredito. Até porque no Corinthians, o que as pessoas falam, a gente não tem como bancar 100%. Aí perde pro Palmeiras, cai. Mas, Benja, assim, quando você pergunta, o Dorival continua? Ele continua. Posso fazer uma pergunta para você? Pode. Você continua no SBT? Continuo. Então, mas amanhã pode mudar. Sim, mas é diferente. Então, mas o futebol também é diferente. Né? Então, acho que hoje ele continua, ele está fazendo um trabalho, entendeu? Confiamos no trabalho dele. Tá ganhando o grupo, ganhou o grupo. Hoje ele deu um recado para a diretoria aí, você viu? Não vi. Ele mandou um recado aí. Falou, me prometeram os reforços e até agora nada. Nós temos que esperar, temos que aguardar. O presidente está trabalhando para isso. O presidente Osmar está trabalhando para isso. Mas, por exemplo, Armando, boa noite para você, boa noite a todos. Você não acha muito estranho o Emiliano ter acertado com o Olímpia e dentro do contrato dele constar uma cláusula que se o Corinthians chamá-lo, ele rescinde sem pagar nada pro Olímpia? Não houve talvez um briefing de alguém do Corinthians? Dá uma segurada, se quiser acertar agora, coloca essa cláusula, porque pode ser que você volte. Não pintou ninguém do Corinthians aí, talvez, brifando ele? Que eu saiba, não. Agora é uma honra você ver um treinador colocando uma cláusula Corinthians. Pro Corinthians Mas ninguém colocaria uma cláusula dessa no contrato se ninguém tivesse ligado pro cara. Tem quem desconfia que ele tá cavando, mano. Será? Tem desconfia que ele tá cavando. Sei não, hein? Vamos aproveitar, então vamos ouvir o Dorival Júnior, né? Dorival falou logo após o empate aí de 0-0 com o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Fala aí, Dorival. Tranquilidade não existe no futebol. Erra quem diz que existe tranquilidade no futebol. Não tem. Eu sou muito sincero com vocês. Eu vim para cá, acertei o meu contrato com o presidente, juntamente com o Fabinho. Pontuei naquele dia do acerto do meu contrato que eu precisava de 4 elementos. Não vou aqui falar sobre posições, mas eu precisava de 4 elementos vendo a equipe do Corinthians. E me foi assegurado que isso aconteceria. Fabinho está trabalhando que nem um louco. Eu entendi tudo o que aconteceu com o clube, a mudança, a saída do presidente, a entrada de um novo presidente, que não havia ainda conversado comigo a respeito. Passei tudo aquilo que foi falado na minha conversa inicial com o Fabinho. Não fico aqui expondo ninguém, não fico expondo, apenas fiz um comentário a respeito daquilo que foi feito, acertado, mas não fico buscando interferir no trabalho de ninguém. As minhas equipes sempre foram equipes que jogaram,
que criaram, que fizeram muitos gols e que alcançaram grandes resultados. Graças a Deus na minha vida eu sempre fiz isso. Pressão só é pressionado quem tem condições de dar retorno. Não é pressionado aquele que não tenha potencial e qualidades para poder dar retorno dentro do seu trabalho. Por isso eu fico muito satisfeito de ser pressionado em algum instante, em algum momento, mesmo entendendo que talvez se as pessoas conhecessem o nosso dia a dia, aquilo que está sendo feito dentro do clube, talvez não tivessem essa mesma ideia ou essa mesma impressão estando de fora da situação. Virão os 4 reforços, Armando? Ele falou que foi prometido para ele. Quem prometeu foi O Augusto. O Augusto Melo. Com o Fabinho. Com o Fabinho. Augusto Melo, aquele que prometeu que não ia ser indiciado, não ia ser denunciado e não ia virar réu. É esse o Augusto Melo que promete as coisas e ainda vocês acreditam. E que você era vice. Que eu era vice, eu acreditei Então você nele. acreditou. Acreditei. Em maio de 2024 eu deixei de acreditar e tinha a convicção de ele que tinha lesado o Corinthians e rompi com ele. Ficou muito claro isso para todo mundo. Todo mundo sabe o que eu passei depois disso. Agora, eu tenho certeza absoluta, em conversa com o presidente, que ele está trabalhando junto com o executivo, com o Fábio Soldado, para melhorar. Tem dinheiro para contratar? Dinheiro? Não. Como vai contratar? Planejamento. Quando você faz, você escuta, né? Você escutava muito aí o nosso presidente réu falar, nós temos um planejamento para o departamento de futebol. Quando você faz um planejamento, então tá bom. O Osmar assumiu, eu continuo vice, estou lá para ajudar o Osmar, a diretoria do Osmar. Então nós temos um planejamento? Temos um planejamento. Tá bom. Então, cadê o planejamento? Ah, tá bom. Mas e o dinheiro? O dinheiro não tinha quando fez o planejamento. Então, essa história de que havia um planejamento, que o presidente tinha um planejamento, para você fazer um planejamento, você tem que ter, primeira coisa, quando você faz o planejamento, você tem que ter dinheiro. Entendeu? Então os reforços não tem como vir agora, não tem dinheiro. O departamento financeiro está trabalhando, o Osmar está trabalhando muito, a equipe do Osmar, a diretoria do Osmar está trabalhando muito. Mas tem dinheiro? Nós estamos... O Corinthians não paga ninguém. Nós estamos tentando moralizar e mudar o Corinthians. São 30 dias, 40 dias de gestão. Nós estamos organizando o departamento financeiro que estava totalmente sucateado, sem controle nenhum. Entendeu? Estamos hoje organizando o departamento, indo atrás de recursos. O presidente não se cansa. O que você viu? Desculpa, o que você viu até maio? Que você durou só até maio. O que você viu em maio que você falou, chega? O que eu vi? Eu fui falar para ele do caso da Vaidbet, fui falar para o Augusto do caso da Vaidbet, e quando eu vi a reação dele, eu tive convicção que ele estava lesando. Como ele reagiu? Qual era a reação? Como ele reagiu? Não vou fazer nada. Você cobrou uma postura dele? Na hora, cobrei uma postura dele e falei, olha, o Augusto, chegou isso daqui, eu apurei, é verdade, você tem que tomar providências imediatas, agora. Vai para a imprensa, vai para a delegacia, instaura o inquérito policial, ele é o representante do clube. Ele é o mandatário do clube, ele que tem legitimidade para fazer isso. Faça isso, afaste todos os envolvidos. Ele falou o quê? Não vou fazer absolutamente nada disso. E, inclusive, ele falou para mim o seguinte, a empresa intermediadora faz o que quiser com o dinheiro. Eu falei, não, é o dinheiro do Corinthians. Nós não prometemos uma transparência? Por que eu apoiei o Augusto, hoje réu? Porque ele prometeu na campanha fazer uma gestão profissional, um projeto de gestão, entendeu? Transparência, acabar com aquilo que nós criticávamos, né? Que todos nós aqui, eu acho que criticávamos. Ele prometeu tudo isso. Ele fez. No primeiro contrato que ele assinou, antes de assumir que ele estava negociando, ele cometeu esse ato ilícito e virou réu. Pela primeira vez na história do Corinthians, nós temos um presidente réu por roubar o Corinthians. Réu por roubar o Corinthians. Aí tudo bem, mas eu vou dizer também, a indignação dentro do Parque São Jorge ela é muito seletiva. Não. Porque se tivesse o rigor, e ó, pra mim o Augusto, pra mim que se dane, fez coisa errada,
Vai, paga na justiça, se tiver impeachment, que não tô nem aí, velho. O problema é dele. Agora, que a indignação do Parque São Jorge, ela é seletiva, é. Porque os caras fizeram o que fizeram esses anos todos, o Corinthians deve 2,5 bilhões e ninguém fez nada. Aprova a conta, passa por cima de compliance, entendeu? E até agora, isso não é tua culpa, porque você não é do conselho, né? Você não é do core e tal. Eu não vi indignação, eu não vi nota do conselho, dos cartões de crédito do Andrés, do Duílio, tem nada. É um silêncio. Vai para... Como é que vocês falam que o clube está sendo moralizado? Que uma votação para mandar o Andrés para sindicatos foi 9-7, cara. Com o Andrés assumindo que errou. Não tem moralização num clube desse. Como é que você põe Duílio, Mário Gobi, esses caras para votar? 9-7. Era para ser 16-0, Armando, não era? O cara assumiu. Então a indignação dentro do Corinthians ela é seletiva. Esse Corinthians do jeito que tá não moraliza nunca. Benja, com todo respeito, eu vou discordar de você. Ou pode discordar. E a primeira coisa que eu preciso explicar para você, colocar para você é o seguinte: não é problema do Corinthians, não é problema, você não tá nem aí se vai sofrer o impeachment, se não vai sofrer o impeachment. Essa questão não é uma questão política. Não é um momento político. É criminal agora. Não é um momento político. Política se faz na campanha. Como nós fizemos em 2023, fizemos promessas, apresentamos projetos, como faremos em 2026. Agora não é política. Você, como torcedor, sócio do Corinthians, você não pode admitir que o Corinthians... Vamos falar dos outros depois. Que o Corinthians, hoje o problema é Augusto Melo, réu, por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furtar o Corinthians. O problema hoje é esse. Não é esse. Calma, o que precisa ser resolvido agora. Premente, agora. Dia 9 precisa ser resolvido Mas isso. você tem chance dele escapar do impeachment? Vamos lá. O problema é esse. Pô, não é um problema do Corinthians, não é problema seu, que ele vai sofrer o impeachment ou não. Pô, nós, corintianos, queremos ter um presidente réu? A torcida quer ter um presidente réu? Qual é o recado que os sócios darão pros torcedores, pros 35 milhões de torcedores, pros parceiros, pra mídia, pros patrocinadores? Nós vamos permitir ter um presidente... Mas o Duarte respondeu esse processo também, inclusive por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e tudo mais, que ele depois fez um acordo político dentro do clube para ele não ser expulso. Ele entregou o cargo dele, depois ele foi convidado a voltar como associado do clube, o que para mim é uma indecência. Isso já prova, Armando, desculpa, o quanto o Corinthians é um esgoto a céu aberto administrativamente falando. Porque vamos lá, por partes. Você tá falando agora do Augusto. O Augusto, com todo respeito, Armando, é um ponto aqui de exclamação que vai ser resolvido pelo associado do clube. Hoje, eu acho que o conselho tem que estar muito mais focado na cobrança em cima do seu Andrés Sanches, do William Monteiro Alves e toda a administração de renovação e transparência do que o próprio Augusto Melo. Porque agora o conselho não tem mais o que fazer com o Augusto. Quem vai fazer é o associado. Eu acho que o associado vai empichá-lo. Então, eu acho que a preocupação, porque eu concordo 100% com o que o Ben já falou, eu acho que existe sim um lado político dentro dos conselhos do Corinthians. Não é só no deliberativo, não é só o core. E a aprovação de conta na política? Também é, e é justamente por isso que eu gostaria de acrescentar. Você falou a respeito do Augusto Melo, que para mim como presidente foi uma porcaria. Uma grande porcaria, está provado por quê. Então, isso é um ponto. Porém, eu não vejo dentro dos conselhos do Corinthians, fiscal, core, deliberativo, o rigor, talvez aí a vontade de falar do Andrés como tinham do Augusto, porque bater no Augusto, que é um cara que não tinha história dentro do clube, é muito fácil. Então existe sim uma predileção política dentro do clube. O conselheiro do Corinthians, ao invés de ter o lado do clube como talvez a prioridade, ele escolhe os seus interesses pessoais, ele escolhe os interesses da chapa, e para mim isso é uma indecência. Isso é uma indecência. É imoral a gente ver hoje conselheiros do Corinthians fingindo que nada aconteceu. E vou citar exemplos. Por exemplo, vamos lá, o Andrés ele riu de vocês. Naquele episódio, quando ele pegou e falou, tentaram me empichar lá atrás por causa de contas, quando eu deveria ter sido empichado por contratar um cara remunerado de 27 anos pro Sub-23.
Vocês deveriam ter feito isso contra o Andrés, vocês deveriam ter pedido o impeachment do Duílio, que falou pra gente, que assinou com a Tausa porque ele teve culhão, passando por cima de uma determinação. Ele falou, eu tive culhão, passando por cima de uma recomendação do departamento jurídico e não fazer. E ele fez. Então, ele riu de vocês e ninguém dentro do Conselho do Corinthians pediu impeachment do Duílio, pediu impeachment do Andrés, assim como se levantar essa caixa de Pandora, eu tenho certeza que vão buscar muito mais coisas. Gente, o Andrés, com todo respeito, Armando, ele é réu confesso. Ele é réu confesso naquele negócio do cartão corporativo. Ele usou para comprar balada, ele usou para comprar remédio para disfunção erétil, e o Corinthians pagou. Ele falou, quem nunca se confundiu em usar um cartão quando bebeu alguma coisa? Isso é um absurdo, cara. Vamos lá. Eu não ouvi um cara do Corinthians, apesar do Tuma, perdão. Deixa o Armando falar. Não, é que o Tuma ele deu uma nota hoje aí também, soltou uma notinha aí, cheio de termo bonito, que eu acho que a IAC deve ter preenchido a nota dele, que ele mandou pra mídia. Porque o negócio é o seguinte, Benjamin, eu quero ver na prática, Tuma, o que você vai fazer contra o Andrés. Porque bater no Deixa o Armando responder. Bateu. Por favor, desculpe. Você tem razão. Nós estamos em dois momentos. O primeiro momento, são dois momentos que podem andar em conjunto. Não estou negando isso. Primeira questão é o seguinte, os sócios, dia 9/8, Sim. tem que é um referendo, não é uma eleição, não é campanha. A comissão de eleitoral proibiu faixa, camiseta, brinde, churrasco, cerveja, que é um momento delicado do Corinthians. É um momento... Não é uma eleição. Não é uma eleição, é um referendo e um momento triste na história do Corinthians. Claro. Porque tudo isso que você falou é muito triste. Sim. Mas se você tem um presidente réu, eu acho que é muito pior. Mas vamos lá. Concordo. Agora, a questão do Andrés, questão do Duílio, vai ser apurado pelos órgãos internos. Você é a favor que expulse o Andrés? Eu sou a favor que tenha o processo Mas ele já falou que ele usou o cartão. Mas ele falou que usou o cartão. Vai ter um processo dentro do... Você é a favor que expulse ele? Vou explicar. Vai ter um processo dentro da comissão de ética. Já pediram vários grupos, acho que praticamente todos os grupos entraram com pedido de apuração para verificar quais são as condutas que ele praticou, que infringiram o estatuto e quais são as punições. Uma dessas punições, você tem advertência, suspensão e você tem expulsão. Se a questão for de expulsão, eu sou a favor da expulsão. Tem que ser expulso. Ele assumiu. A questão é o seguinte, como corintiano, eu sempre falo isso não é uma questão política, é uma questão de moralizar. Ou nós vamos moralizar, ou nós vamos ficar daqui 10 anos, 20 anos, ouvindo essa mesma história. Mas, Armando, o Core, ele tá revoltado em saber quem foi que vazou as faturas do cartão. Ao invés de eles estarem revoltados com o uso indiscriminado, pessoal, do cartão corporativo. Os dois. É uma indecência isso. Como é que você se sente quando você ouve a torcida falar, vamos tirar todos esses ratos do clube? Acho que a torcida tem direito de falar o que quiser. Ela está no direito dela, entendeu? Eu não me considero rato, entendeu? Eu não sou rato, tem muita gente que não é rata, tem muita gente que pensa em prol do Corinthians, tem muita gente que quer o bem do Corinthians, tem muita gente que se dedica querendo ajudar o Corinthians. Então, mas é um direito do torcedor. O torcedor tem o direito de se manifestar da forma democrática e como ele quiser. Não tem, acho que eu só não concordo. Que falar que tem rato, que só tem bandido, que só tem gente querendo fazer política. Aqui todo mundo acorda fazendo política. A primeira coisa que você faz quando você acorda, você faz política. Quando você dá bom dia para sua esposa, você está fazendo política. Política é natural, não vamos demonizar a política. Faz parte da vida das pessoas. O problema é que no Corinthians, no caso do Corinthians, por exemplo, uma aprovação de contas, ela nunca é técnica, ela é política. Não é só no Corinthians, né? Assim como o impeachment também. Mas eu acho que nesse caso, a reprovação das contas demonstrou, o Conselho Fiscal reprovou, o Core reprovou. Porque era o Augusto. Os caras aprovam a conta de todo mundo lá. Armando, o Corinthians deve 2,5 bi. O Corinthians deve 2,5 bi. O Duílio não pagou ninguém, o Andrés não pagava ninguém lá pagava ninguém e as contas tudo aprovadas. O Duílio aprovaram com ressalvas, correto? Isso. Mas aprovaram. Ressalva aprovar com ressalvas quase tudo aprova com ressalvas. Ok, mas aprovou. Armando, só uma coisa, você é vice-presidente do Corinthians, vai dar chala do Augusto, junto com Osmar Stabile, que é o atual presidente. Nunca na história do Corinthians, entre tantas coisas nessa gestão, saiu praticamente todo mundo que veio com o Augusto. Por que aconteceu isso? Porque ele não cumpriu absolutamente nada que ele prometeu na gestão.
Quando ele promete uma gestão profissional, como ele promete fazer tudo aquilo diferente que o Mano está colocando aqui... E está fazendo a mesma coisa ou o pior? Mesma coisa e pior. É pior. Entendeu? É uma coisa é pior. E todo mundo saiu, todo mundo que tem uma preocupação com o Corinthians, tem um nome a zelar, tem uma reputação a zelar, saiu porque viu que ele não estava cumprindo. A administração dele era uma administração péssima e ele roubou o Corinthians. É réu. Eu não saí por quê? Porque eu fiquei fiscalizando, fui eleito. O Osmar foi eleito. Assessor estatutário. O Augusto roubou o Corinthians? É o que diz o Ministério Público, é o que diz a polícia e a justiça agora recebeu. Mas isso em relação ao Vai de Bet. O que mais vocês encontraram que assustou, que causou indignação? É base? Explica pra gente o que mais preocupou vocês assim que vocês tomaram o poder e tiveram a oportunidade de conhecer por dentro o Corinthians do Augusto. O que mais? Vamos lá. Nos assustou? Contratos. Criticamos muito isso. Mano, criticamos muito isso. Jogadores? Não, contratos de prestadores de serviços assinados no dia, dois dias antes, no dia da votação do impeachment, aumentando o prazo para 5 anos, ocasionando uma multa, juntando todos os contratos, em mais de 30 milhões. E o Duílio não assinou um monte de contrato 2 dias antes de sair? Então, nós não criticamos isso? É o que ele fez. Vamos lá. As críticas ali... com o Augusto... Uma crítica de avô, né? Tipo... Pedimos para apurar. Então o Conselho Deliberativo pediu para apurar. Mas é uma apuração branda, Armando, o problema não é... Deixa eu falar, que o Augusto tá tudo errado, tal, que se dane, tal. Só para terminar... A discussão não é essa, a discussão é o seguinte, que tudo que é de lá, do outro lado, é light, é leve, não tem vontade, não tem sede. Corre pra não chegar. Ninguém quer fazer absolutamente nada. O Andrés assumiu, ele falou, eu bebi um pouco a mais, ele falou. E, pô, troquei o cartão. Trocou o cartão. Não tem uma... A senha não tem uma porcaria de uma nota. Não tem um repúdio de ninguém dentro do Corinthians que vai dizendo, isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Nada, zero. E eu vou te falar mais, não vai acontecer nada com o Andrés. Eu acho que essa gestão, essa composição do CORE, do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, deu um recado para aquele que está governando o Corinthians. Isso é um recado. Nós não toleraremos mais irregularidades. O CORE, eu participei de todas as reuniões do CORE. Fui convidado pelo Dr. Miguel, participei de todas. O Dr. Miguel votou contra agora. Você acha certo? Eu participei de todas. Eu presenciei em todas as reuniões o CORE orientando, sugerindo a presidência do Augusto a arrumar as irregularidades. Não arrumou. Desculpa, o Andrés assumiu e falou, e o doutor Miguel votou contra. O que você acha disso? Ele tem direito de votar como ele quiser. Então, mas o que você opinião sobre isso? Opinião, se ele votou assim, ele deve ter uma justificativa. Eu vou fazer opinião sobre o voto dele. Sim, a partir do momento que você usou o réu, no caso aqui o réu é o Andrés. O réu assumiu. Ó, eu usei mesmo, eu usei. Como é que você vota contra? Não sei, aí é uma questão que você tem que perguntar pro doutor Miguel. Mas agora é o seguinte, ele é réu confesso? Réu confesso. Sim. Tem que se respeitar o trâmite do estatuto. Armando, tem mais um fato. A gente vai voltar mais por isso. O Corinthians, nós ficamos um ano esperando para ocorrer o impedimento do Augusto, mesmo ele sendo indiciado, investigado na polícia, em um ano. Então, o processo vai andar. O presidente Romeu Tuma já colocou para andar o processo. Eu duvido esperou um ano. Mas o Corinthians está com 2 bi de dívida há 15, 16 e ninguém fez nada. Eu duvido que vai andar. Daqui a pouco nós vamos falar mais de Corinthians, Armando. Mas, ó... Meu Deus. Cara, eu tava quase socando esse notebook aqui de ouvir esse Armando falar. Mais do mesmo, fiel. Mais do mesmo. É igualzinho, é a mesma coisa do que já saiu do Corinthians, é o que tá agora. Você acha que Stable vai fazer alguma coisa? Você acha que esse Armando vai fazer alguma coisa? Gaguejou mais do que não sei o que
não respondeu nada, sempre tirava o dele da reta, defendendo o Andrés, defendendo o Duílio, defendendo o Romeu Tuma Jr., defendendo toda a corja dele lá, que são amiguinhos dele. Mano e Benja aí foram perfeitos, pressionaram, perguntaram. Você vê, as palavras do cidadão já entrega. Vem falar que vai agora colocar em ordem o Corinthians? Pelo amor de Deus, cara. Amanhã tem protesto, hoje, né, no caso, já passou da meia-noite aqui, hoje, quinta-feira, tem protesto lá no Parque São Jorge. Vamos estar em peso, a Fiel vai estar em peso, não podemos deixar passar sem impunidade. Seja Augusto Melo, seja Andrés, Duílio, cada um deles. Os três, pra mim, tem que ser expulso do Corinthians, e já falei aqui. Não só o Augusto Melo, pra mim Andrés e Duílio também tinham que responder criminalmente porque roubaram o dinheiro do Corinthians. E a gente ouve esse cara falando aí, dá nojo, dá ânsia de vômito. É triste o Corinthians na mão desses caras. Triste o Corinthians na mão desses caras. Aperta o coração de quem é corintiano de verdade. Quem é corintiano de verdade entende o meu sentimento. E eu queria que você deixasse sua opinião aqui nos comentários. Acreditou em alguma palavra desse cidadão? Acha que ele não tá do ladinho da corja que hoje comanda o Corinthians? É vice-presidente do Corinthians. Felizmente a gente tem que tirar não só Augusto, Andrés, Duílio, mas esses também que estão no poder hoje. E quem é que vai aparecer de bem, com caráter, com honra, para defender os interesses do Corinthians? É isso que a Fiel espera e é isso que a gente precisa ter esperança, porque ouvindo esse vice aí é difícil, hein, Fiel? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou dessa entrevista nojenta aí, mas parabenizar Benja e Mano, porque falaram e perguntaram aquilo que pelo menos eu gostaria de falar e perguntar na cara desse sujeito. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!